Olá a todos, vou resolver então neste vídeo uma questão relativamente à função composta, mas à função composta depois metida também em funções definidas por módulos e ainda também com funções por ramos. Bem, o desafio é o seguinte: considera as funções reais de variável real f e g. Temos aqui a função f definida então por ramos e temos a função g, que é uma função que tem módulo. Primeira questão: determina o domínio da função f após g. Okay, para determinarmos o domínio da função g após f, peço desculpa, g após f, vamos fazer aqui uma pequena abordagem a nível do diagrama de setas. Mas eu vou fazer aqui um, aqui outro, e vou fazer aqui ainda outro. O que é isto da função g após f? É mesmo o que o nome indica, é g depois de f. Então quer dizer, a função f aparece primeiro e a função f há de pegar aqui nas suas variáveis, né, no x, e há de levar para o contradomínio que será f de x. Como a função é composta e é g após f, então teremos aqui a função g que vai pegar aqui nas imagens da função f e estes vão ser exatamente os objetos da função g. Ou seja, a função g, o x da função g será dado então pelas imagens da função f e ela leva então para o seu contradomínio, cujas imagens de g serão então o g de f de x. Isto é que é então uma função composta. Visto isto, quer dizer, o domínio de g após f é exatamente igual aos conjuntos de x, não é? Aos valores x pertencentes aos números reais, tal que, quer dizer, o que é que temos aqui a nível de domínio? Se a função f acontece primeiro, então quer dizer, este x terá que pertencer aqui ao domínio de f. Então x pertencente ao domínio de f. Mas ainda temos aqui uma condição que é a seguinte, quer dizer, que uma função g acontece depois de f, a função g, os seus objetos serão exatamente dados pelas imagens de f, então quer dizer, este f de x, visto ser depois o conjunto de todos os objetos da função g, quer dizer, este f de x terá obviamente que pertencer ao domínio da função g. E aqui teremos então o nosso domínio da composta, é calculado exatamente desta forma. Isto, teremos então que fazer aqui algumas coisas. Teremos que saber o domínio da f. E o domínio da f, que é esta função aqui, quer dizer, esta função tem domínio R. Esta função aqui tem domínio R. Existe para x igual a 0. Peço desculpa. E existe ainda para valores diferentes de 0. Sendo assim, o domínio de f é exatamente R. Precisamos também de tirar o domínio de g, apesar de, quer dizer, o domínio de g não vai entrar muito neste domínio. Mas eu, para resolver esta condição, f de x pertencente ao domínio de g, eu tenho que saber o domínio de g. E o domínio de g seria exatamente, quer dizer, são os valores x pertencentes a r, tal que, quer dizer, eu tenho aqui, o meu denominador tem que ser diferente de 0. Então, tais que o módulo de x menos 1 terá que ser diferente de 0. Esta é a minha condição. Então, quer dizer, se o módulo de x menos 1 tem que ser diferente de 0, isto diz-me que, como é igual a 0, né, o módulo é a distância relativamente à origem. Se estamos a uma distância 0, estamos exatamente em cima da origem. Então, quer dizer, o módulo de x menos 1 diferente de 0, isto é equivalente a dizermos que x menos 1 terá que ser diferente de 0, ou seja, o x terá que ser diferente de 1. Sendo assim, o domínio de g será R exceto 1. Depois, vamos ter que resolver então esta condição. F de x terá que pertencer então ao domínio de g. Então, se o x tem que ser diferente de 1 e se o f de x tem que pertencer ao domínio de g, então isto quer dizer que o f de x terá que também ser diferente de 1. Né? Reparem aqui que a função g vai pegar nas imagens de f de x e considerá-las os seus objetos, os seus x, digamos, entre aspas. Então, quer dizer, se o x aqui no g, o domínio de g é R exceto 1, isto diz-me então que a imagem de f, ou seja, o f de x, terá que ser também diferente de 1. Olhando aqui para a função, quer dizer, o f de x diferente de 1, sabemos que é 1, f de x toma o valor 1 quando x é menor do que 0, então a função f será diferente de 1 sempre que, quer dizer, o nosso x pertença, então, aqui, seja 0
Quer dizer, até colocando aqui na equação, para se perceber melhor, através de uma condição, quer dizer, para isto acontecer, fx ser diferente de 1, o x terá que ser maior ou igual do que 0. Então, quer dizer, relativamente aqui ao nosso domínio, nós teremos então aqui x pertencente ao domínio de f, isto é R, tudo bem, interseção, exatamente com R, com x maior ou igual que 0. X maior ou igual do que 0. Aqui terá então a nossa condição de domínio. E reparem no seguinte, temos aqui a reta real, quer dizer, esta primeira condição é R. R é exatamente tudo, né? Temos então aqui a primeira condição, seria R, aqui mais infinito, aqui menos infinito. E vamos intersetar com a segunda condição, que é exatamente R mais incluindo 0. Então, quer dizer, x maior ou igual que 0 seria a partir daqui para a frente, com bola fechada, porque pode ser 0, né? E então, quer dizer, a interseção destas duas condições dar-me exatamente o conjunto de solução. Neste caso, seria exatamente o intervalo que é de 0 até mais infinito. Okay? E esse é exatamente o meu domínio da função g após f, que seria exatamente igual. Podemos colocar em forma de intervalo ou então dizer R mais incluindo o 0. Okay? Aqui podemos dar em forma de intervalo ou então colocar R mais incluindo o 0. E teremos a primeira questão resolvida. Segunda questão, vamos então caracterizar as funções. Neste caso, na 2.1, querem a caracterização de G após F. Numa caracterização, o que devemos fazer em primeiro será sempre o domínio, e o domínio de G após F é exatamente igual a este domínio que vimos aqui, que será R mais incluindo 0. R mais incluindo 0, ou de 0 fechado até mais infinito, como quiserem pensar. Agora, como é que vamos achar a expressão? Quer dizer, eu vou voltar aqui a colocar assim o diagrama de setas, quer dizer, para percebermos muito bem esta questão. Então segue após f, quer dizer, a função f existe primeiro, pega no seu x e leva para o conjunto de chegada, onde terá exatamente as imagens de x, o f de x. A função g pegará então no f de x e dará a sua imagem, que será g de f de x. Isto é que é a função composta. Então quer dizer, daqui o domínio será este x mais a restrição que tivermos aqui de f de x ter de pertencer ao domínio de g. As imagens finais da função, quer dizer, a expressão final vai ser dada aqui. Então, quer dizer, eu vou precisar aqui de definir a função g. E posso definir esta função g de x, posso fazer o desdobramento para os ramos, uma função por módulo, quer dizer, pode então ser desdobrada para os seus ramos. Se vocês estão recordados do 10º ano, quer dizer, o primeiro ramo colocaríamos 1 sobre e tiramos o módulo sem fazer nada, fica x menos 1, e depois aqui colocamos a condição se o que está dentro do módulo, que é x menos 1, seja maior, neste caso ou igual do que 0, podemos pôr aqui o igual, aqui ou em baixo seria indiferente. Depois aqui 1 sobre e colocamos o que está dentro do módulo no seu simétrico. Se temos x, ficaria menos x. Se temos menos 1, ficaria mais 1. E isto se o que está dentro do módulo, que é x menos 1, for menor do que 0. É assim que desdobramos, isto relembrando um pouco o que foi dado no 10º ano. Bem, visto isto, quer dizer, então eu posso escrever g de x na sua forma assim mais simplificada, exatamente como 1 sobre x menos 1. Isto resolvendo aqui esta na equação fica x se x maior ou igual que 1 e 1 sobre menos x mais 1, isto se x menor do que 1. Isto foi o desdobramento apenas da função módulo. Para ainda suportar exatamente a nossa intuição, eu vou fazer aqui um esboço das funções, para percebermos exatamente o que é que isto vai dar. Então quer dizer, tem esta função f de x, que é uma função que é sempre igual a 1 para imagens negativas. Então é uma função constante, né? Para x menor do que 0. Aqui a bola aberta exatamente em 1. Depois, ela é exatamente 2 quando x é igual a 0. Teríamos aqui um ponto, né? Igual a 2. E depois para valores x maiores do que 0, quer dizer, ela é exatamente menos 1. Seria assim, obviamente, aqui com bola aberta. Esta seria então a função f. Agora vou desenhar exatamente a minha função 1 sobre o módulo de x menos 1.
Quer dizer, ela terá aqui uma assíntota vertical. Dado que ela tem aqui uma assíntota vertical de equação x igual a 1, que é exatamente o valor de x que manula o denominador. Então ela terá assim aqui uma assíntota vertical em 1 e a função é exatamente isto. Quer dizer, ela vem por aqui. Tem também uma assíntota horizontal, visto que o grau do denominador é superior ao numerador, em y igual a 0. Quer dizer, esta função, e visto ser módulo, né, ela é sempre positiva. Ela deve fazer assim isto. E depois, a partir daqui, visto a função ser sempre positiva, ela será assim. E esta será a minha função g. Agora vamos tentar trabalhar exatamente a expressão que queremos, que é g após f. Então g após f, o domínio é r+. E repara, o que é que acontece aqui? Quer dizer, a função f acontece primeiro. Tem domínio r, não há problema nenhum. Agora repara que a função g vai pegar aqui nas imagens de f. E quais são as imagens de f? Olhando aqui para a função f, quer dizer, esta função f, a nível de imagem, só tem três imagens distintas, que é o 1, o 2 e o -1. Quer dizer, estas imagens seria aqui o -1, o 1 e o 2. Então a função g vai pegar nestas imagens e vai considerá-las como objetos da função g, como x da função g, e vai dar a imagem que a gente quer. Mas temos de ter aqui um cuidado, porque, quer dizer, a função g não pode, o 1 não pertence à função g, quer dizer, esta função, o domínio da função g seria r exceto 1, porque o 1, quando o x é 1, quer dizer, esta função g não existe, tem aqui esta assíntota vertical. Então ela não vai poder levar esta imagem. A função g não vai poder levar esta imagem 1 e considerá-la como seu objeto. Porque tendo aqui a assíntota, quer dizer, o g de 1 não existe, não há nenhum objeto, quer dizer, não há nenhuma imagem que tenha como objeto 1, temos aqui uma assíntota. Então ela não vai levar esta imagem, vai apenas levar o -1, a função g vai pegar apenas no objeto -1 e no objeto 2 e vai aqui atribuir então uma determinada imagem. Quer dizer, daí como quando o f de x é igual a 1, quer dizer, isto não vai existir na composta. Daí o domínio ser apenas, quer dizer, ou x é igual a 0, ou então x é maior que 0. Daí o domínio ser r+, incluindo 0. Então, quer dizer, ela vai pegar aqui, a função g vai pegar neste -1, que é uma das imagens de f, e vai considerar, pertence ao domínio, né, e vai considerar como um dos seus objetos. Então, quer dizer, se pegar aqui no -1, vai estar a tratar valores de x maior do que 0. Então, x maior do que 0. E para a função g, pegar aqui no -1, quer dizer, eu vou aqui à função g e vou substituir o x por -1. E para substituir o x por -1, quer dizer, quando x é -1, que é este caso aqui, eu vou ter que usar aqui este ramo, né? Este ramo de baixo, que é o ramo que trata os valores x menores que 1, quer dizer, quando x é igual a -1, ele está dentro deste ramo. Então vou fazer aqui essa substituição. Então chegava ali, quer dizer, isto vai dar 1 sobre menos, abre parênteses, -1 mais 1. Menos -1 dá mais 1, 1 mais 1 dá 2. Então quer dizer que isto seria exatamente igual a 1 meio. Penso que aqui me fiz entender. A função g vai buscar este objeto -1 para dar a sua imagem, porque -1 pertence ao domínio de g. E quando x é -1 aqui na função g, quer dizer, eu tenho que usar este ramo de baixo. Por isso é que faço a substituição do x aqui por -1 neste ramo e não no de cima. Depois, quer dizer, aqui vai dar 1 meio. Depois a função g vai pegar também nesta imagem que pertence ao seu domínio, que é o 2, né, e vai dar a imagem através da função g. Mas aqui para substituir quando x é igual a 2, eu já não vou usar o ramo de baixo, mas vou usar o ramo de cima que trata os valores x superiores a 1. E a função f é 2 exatamente quando x é igual a 0. X igual a 0. Vou substituir o 2 aqui no ramo de cima, que trata os valores x maiores ou iguais que 1. Né? O x igual a 2 está aqui metido dentro deste conjunto de valores de x. Então ficaria com 1 a dividir. Substituo então o x por 2, 2 menos 1. Quer dizer, 2 menos 1 dá 1. Então ficaria 1 sobre 1, ou seja, e 1 a dividir por 1 seria exatamente 1. E temos a expressão, quer dizer, agora é só mesmo fazer a caracterização direitinho. Fica g após f,
O domínio será R mais, incluindo 0, e o contradomínio é R, e que a cada valor de x há de fazer corresponder, aqui esta função temos mesmo de colocar por ramos, um meio, isto se x for maior do que 0, quer dizer, e 1 se x for igual a 0. E temos então aqui a caracterização de G após F. Bem, passamos agora à questão 2.2. O processo de resolução será o mesmo, quer dizer, tenho que fazer a caracterização, vou ter que trabalhar aqui o domínio de F após G, e vou na mesma, quer dizer, vou na mesma aqui fazer a abordagem com o diagrama de setas, né? Fazemos a abordagem aqui, será exatamente uma das formas mais intuitivas de o podermos fazer. Mas agora repara, é f depois de fazer a g. Então a função g existe primeiro, há de pegar no seu x, né, nos seus objetos, e há de transformá-los nas suas imagens, no g de x, transforma então o x, leva para o seu contradomínio, né, que será o g de x, e depois existe aqui a função f, cujos objetos, né, vai pegar então nas imagens da função g de x e vai considerá-los como os seus objetos, e vai levar então para o seu contradomínio, para as suas imagens, que serão dadas por f de g de x. Tudo bem. Então o domínio de f após g será exatamente o conjunto dos x, né, pertencentes a R, tal que, quer dizer, temos que respeitar sempre o domínio de g, que é aquela que acontece primeiro. X pertence ao domínio de g e, obviamente, g de x, pois este g de x, visto que a função f vai pegar nestas imagens de g, então as imagens de g terão que pertencer ao domínio de f. O domínio da composta é sempre assim que se faz. Okay. Agora vamos ver o que temos aqui. Quer dizer, x tem que pertencer ao domínio de G. Qual é que é o domínio de G? É R, exceto 1. Já vimos isso há pouco. Quer dizer, e vamos intersetar com G de x pertencer ao domínio de F. Mas quer dizer, se o domínio de F é R, né? G de x pertence a R, tudo bem. Isto vai dar R, né? G de x há de pertencer ali às imagens, né? Onde pertencem todas ali ao domínio de f, porque o domínio de f é simplesmente R. Então quer dizer, R exceto menos 1, interseção com R, né? O que é R exceto menos 1 e R terão igual, né? Onde é que tu vês as duas condições em simultâneo? Marcaremos então aqui para uma melhor visualização. Okay? Isto então aqui a reta numérica. Vou marcar esta primeira condição a azul. Isto é R, mas aqui em 1 tu tens uma bola aberta. Né? Isto aqui é R exceto 1. A função existe para todos os valores, exceto para 1. E depois o domínio de G é exatamente R. Quer dizer, o domínio de G eu vou marcar aqui assim a verde. O G de x pertencente a R, quer dizer, isto é uma condição universal, visto que o domínio de F é sempre R. Então teríamos aqui, quer dizer, se isto está R, então terias isto. Intersetando os dois domínios, quer dizer, o que é que existe em comum entre estas duas condições? Conjunto de solução, obviamente, está R exceto 1. Quer dizer, um conjunto universal intersetado com um conjunto mais pequeno do que o conjunto universal dá sempre um conjunto mais pequeno. Okay? Então este domínio daria exatamente R exceto 1. E temos então o domínio desta função composta f após g. Passaremos então agora à determinação da sua expressão. Vou só colocar aqui o domínio de f após g é exatamente igual a r exceto em 1. Vou apenas escrever outra vez aqui o diagrama de setas para percebermos o que é que nos dará então a função. Seria isto. Quer dizer, o que é que se passa aqui? A função g acontece primeiro, ela há de pegar num x e há de transformar nas imagens, g de x, e depois a função f há de pegar em g de x e há de transformar nas suas imagens, que serão dadas pelo f, obviamente, onde os seus objetos, né, os objetos de f, serão exatamente o g de x. Serão as imagens de g. Vou também colocar aqui o gráfico, para também termos uma ideia um pouco mais intuitiva. E teria então aqui a função f, que é assim constante, igual a 1. Quer dizer, depois ela quando x é 0 é 2 ali.
e depois aqui é de menos 1 aberto, né, até mais infinito. A nossa função g é uma função com módulo, tem uma assinta vertical de equação x igual a 1 e uma assinta horizontal de equação y igual a 0. E ela há de fazer isto assim. Tudo bem. Agora, reparem que as imagens da função composta, vão ser trabalhadas aqui na expressão de f. Né? Vamos trabalhar aqui f, apenas f vai considerar como os seus objetos as imagens de g. Então, quer dizer, teremos aqui f após g, será dada então, vamos agora pensar um pouco. Reparem que o domínio é R exceto 1. Então vamos ter aqui um ramo que há de tratar os valores x inferiores a 1 e vamos ter aqui um ramo que há de tratar os valores x superiores a 1. Então reparem lá no seguinte. A função f, que é esta, vai pegar então nas imagens de g de x. Quais são as... Esta seria a função g, esta seria a função f. Olhando aqui para o gráfico, reparem que as imagens de g, ou seja, os y de g, são sempre maiores que 0. Sempre. Quer dizer, o contradomínio de g seria de 0 a mais infinito. O d' de g seria exatamente r+. Quer dizer, as imagens são sempre positivas e diferentes de 0. Exato, são sempre positivas, obviamente são diferentes de 0. O contradomínio de g seria exatamente r+. Então quer dizer que esta função f apenas considerará objetos que são dados, obviamente, em R+, porque essas são as imagens de g de x. Então, quer dizer, olhando aqui para a função f, se vamos considerar apenas os objetos maiores do que 0, então ficaríamos apenas com este ramo. O que me quer dizer que esta função f após g, ela será menos 1, será sempre menos 1. Esta função f após g será sempre menos 1, porque os objetos que esta função f vai buscar são exatamente as imagens de g de x, e as imagens de g de x são sempre positivas, sempre. Então quer dizer, ela só vai ser sempre menos 1, que é onde temos as imagens positivas, onde temos os objetos positivos, onde o x é maior que 0. Esta função vai dar sempre menos 1. A nível de caracterização, quer dizer, podemos escrever que f após g tem então domínio r exceto 1 contra domínio r, quer dizer que a cada valor de x há de sempre fazer corresponder exatamente menos 1. Bem, fica então aqui a minha sugestão de resolução. Esta é a função que, assim, um pouco mais complexa a nível de interpretação deste caso. Lembrem-se sempre do diagrama de setas, por exemplo, e também olhem para a função, porque dá sempre jeito estarmos a observar isto. Uma função composta, f depois de g, é mesmo isto. G acontece primeiro, transforma o x no g de x. A função f, o x, vai lá que teriam aqui f de x, mas quer dizer, o x desta função, os objetos, serão dados então pelas imagens da primeira função, pelas imagens de g de x. Olhando para este caso, quer dizer, as imagens de g de x, os y, são sempre maiores que 0. Então esta função f, quer dizer, olhando aqui, o seu x terá que ser sempre maior do que 0, porque as imagens de g são sempre maiores do que 0. Então só vai acontecer aqui neste ramo. Por isso é que ela é sempre igual a menos 1, neste caso. Fica então aqui a proposta de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.